Evolução em Minutos. Olá, caros marinheiros evolucionários, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vocês estão sintonizados em mais um episódio do nosso podcast Evolução em Minutos, onde discutimos o mundo fascinante e polêmico da biologia, ciência e evolução. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a seleção sexual, como ela ocorre, como foi tratada pela comunidade científica, a competição entre rivais por parceiros e a competição entre os sexos. A gente conversou na semana passada sobre a evolução do sexo, né? E agora a gente está, então, entrando mais a fundo nesse assunto. Eu sou a Daniela Detoni e hoje eu estou com o Francisco. Oi. Com a Ingrid. Oi. Com o Fábio. Oi. A Alice. Oi. E o Jota, nosso coordenador. Opa. E a Lara. Oi. Diário de bordo. Então, no episódio passado, a gente viu que uma das explicações mais aceitas para a existência do sexo é a busca por variabilidade genética condicionado à corrida armamentista entre parasitas e hospedeiros. Se você perdeu esse episódio, vale a pena voltar lá para escutar. Seguindo essa lógica, a seleção natural deveria favorecer indivíduos capazes de avaliar a qualidade de seus parceiros antes do acasalamento. Afinal, a escolha certa garantiria uma maior variabilidade para o sistema imune da sua prole. O problema é que o DNA é uma caixa preta. Até onde sabemos, somos a única espécie que aprendeu a sequenciar o código genético e, mesmo com supercomputadores, ainda sofremos para entender como os genes interagem entre si ou se uma mutação específica é boa ou ruim. Se para nós já é difícil com tecnologia, imagine para o restante da natureza. Como os animais não andam com o teste de DNA debaixo do braço, a única saída é julgar o livro pela capa, ou melhor, o genótipo pelo fenótipo. Na reprodução, os genes não são transmitidos de forma isolada, eles vêm em um pacote fechado. Por isso, a anatomia e o comportamento de um animal funcionam como uma vitrine. O fenótipo se torna um sistema de sinalização que reflete, com maior ou menor fidelidade, a saúde oculta do genoma. É exatamente nesse cenário que a seleção sexual entra em ação, operando em duas frentes integradas. De um lado, ela molda os indivíduos para que exibam características que funcionem como selos de qualidade biológica, como a cauda do pavão ou o canto de uma ave, e do outro, ela refina os critérios de escolha de quem avalia, garantindo que o parceiro consiga decifrar esses sinais e escolher os melhores genes para a próxima geração. Terra à vista! O que eu emendo na tua fala? Realmente, a gente tem extravagâncias que a gente não consegue explicar, né? Não só na nossa espécie, né? Qual é a função da arte, da moral, da religião, da linguagem, da dança, da música, né? É muita energia gasta. O que vem de troca, né? Se a gente for olhar para o nosso cérebro, claro que pensar, né, e ter uma cognição é adaptativo, mas a gente usou os nossos cérebros grandes por 100 mil anos exatamente da mesma maneira, sem produzir absolutamente nada de adaptativo, né? Então, essa é que é a grande questão. Quando que a arte, quando que a religião, quando que a moral, quando que a música, a dança, né, as artes plásticas, elas começaram a fazer diferença na vida humana, na sociedade humana, né? E como que isso impactou? Por que que isso é tão caro para a nossa sociedade, né? Por que a gente reconhece pessoas com formação acadêmica, pessoas que dançam bem, que pintam bem, que escrevem bem? Por quê? Porque, na realidade, isso mostra bons atributos mentais e o cérebro é caro, né? Essa é a ideia do Geoffrey Miller, que o cérebro foi esculpido por seleção sexual pela simples razão, porque ele é uma característica que pode ser um indicador de aptidão, porque ele é muito caro, equivalente à galhada do alce ou à cauda do pavão. Ele teria muito mais custos do que benefícios se não desse certo, né? Então, um cérebro que não seja funcional, né, ele decreta o fim da pessoa que o carrega, ela vai ter que ser dependente de outros. Uma cauda de pavão que não esteja ali cumprindo a função, né, de avisar para todos do seu bando que aquele indivíduo ele é um indivíduo plenamente saudável e que, a despeito da sua cauda, ele chegou na maturidade sexual, isso mostra que ele pode, a despeito
da possibilidade de uma menor sobrevivência, ele está ali apto a reproduzir com uma cauda vistosa, que nenhum indivíduo parasitado teria, ou uma galhada do alce de 3 metros de envergadura, que nenhum indivíduo, né, doente conseguiria suportar. Então, essas são as questões. E que elas, como a gente já falou no episódio passado, elas nascem do grande dilema, que é o investimento na reprodução, que é diferencial entre machos e fêmeas. Então, machos, via de regra, investem menos a começar do gameta e depois com cuidado parental. Mas isso não é regra, porque essa dinâmica toda inverte quando o macho começa a ter mais gastos com cuidado parental, com cuidado do ninho, com cuidado dos filhotes, e aí, via de regra, as fêmeas passam a fazer corte, a escolher, né, a serem postas, né, para a escolha dos machos, exatamente o que a gente está acostumado a ver. Fala. A crista do galo também, A- né? Que a crista do galo precisa ter um alto índice, nível de testosterona, né? Que justamente é um hormônio que baixa o sistema imune, né? Então, Exato. em tese, ele tem que se colocar, justamente ele precisa produzir bastante testosterona para crescer a crista e ao mesmo tempo ter um sistema imune forte o suficiente que até com aquela desvantagem que seria a crista, ele ainda consegue se manter saudável. Com aquela quantidade de testosterona, o sistema imune dele ainda consegue dar uma resposta, Isso. correto? Porque a gente sabe que a testosterona dentre múltiplas interações, né, tem uma interação com o sistema imune, né? Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Ou seja, tudo é um trade-off, né? No inglês é um custo-benefício que tem que ser pesado, né? E parece que é algo muito matemático, né, e muito lógico, mas não existe nenhum pensamento consciente a respeito disso, certo? Isso precisa ficar muito claro para o nosso ouvinte. Ninguém faz essa conta matemática, né? Por que nós consideramos mais sexys mulheres com peitos maiores ou homens que tenham mais barba, né? Se testosterona é um indicativo de que ele consegue ter uma resposta imune a despeito de toda aquela testosterona, isso para nós está dizendo que sim, aquele é um bom partido sob o ponto de vista dos genes, certo? Assim como as mulheres com simetria desenvolvimental conseguem sinalizar isso para os seus parceiros com, né, peitos e nádegas grandes, com acúmulo de gordura, de energia não na barriga, né, e mantendo uma silhueta que em algum momento é atrativa. Percebam, nós estamos falando de escolhas nos dois sexos, né? Então, seleção sexual, ela mudou o seu alvo de estudo, né, desde a época do Darwin, que ele considerava que a seleção sexual era apenas a escolha feminina, e hoje a gente entende isso como uma escolha pelos dois sexos, né? Vale a pena a gente salientar que o Darwin, ele achava que os homens eles eram escolhidos porque eles tinham cérebros maiores. Então, na época do Darwin, o argumento dele é que os homens teriam, em média, e não foi o Darwin que fez esse experimento, mas contemporâneos, eles tinham, em média, 146 ou 141 gramas de cérebro a mais do que as mulheres, né? Percebam, é uma média, né? Isso não significa dizer que não tenham homens que tenham menos ou mais, né? E qual foi essa amostragem que foi usada? Nem que as mulheres não é entrelaçam, superponham Isso, nesse superponham, dado, isso. né? Então, assim, e qual é a amostragem? Então, assim, tudo isso, gente, hoje na ciência é discutido, né? E uma das questões que é discutida é justamente essa questão do sexismo darwiniano da teoria inicial, porque ele realmente se baseava numa inferioridade feminina, sob o ponto de vista de cognição, e por isso elas tinham que se valer de um indivíduo do sexo masculino para conseguir criar, prover a sua família. Mal sabiam eles que os neandertais tinham um cérebro maior e ainda assim foram extintos, né? Por nós. Exato, é perfeita a tua fala. Eu acho que é sobre isso mesmo, né? E no caso do Darwin, essa problemática da consciência, né, que tu estavas falando, de que essa escolha da fêmea não é consciente, pelo menos nas outras espécies, né, excluindo a nossa, foi um problema na primeira teoria dele, porque nas primeiras ideias de evolução,
Porque ele logo de começo já viu que a seleção natural não ia conseguir explicar muita coisa, né? E que ele precisaria pensar em outra coisa. Eu acho que foi mais de 10 anos depois que ele lançou o Descent of Man, Uhum. que ele tem uma boa parte falando sobre a evolução humana e um pedacinho falando sobre seleção sexual e... Ao contrário. Ao contrário? São 700 páginas, 200 falam de Descent of Man e Ah, 500 falam sobre Tá, seleção então tá. sexual e a escolha da fêmea. Não, mas é porque, é porque essas coisas do livro do Darwin, inclusive é um problema, acho que dos cursos de biologia, quando falam pra gente ler, ou mesmo na escola, que assim, é uma coisa super detalhista e falando assim, então, por exemplo, ali você vai ver a parte de seleção sexual, o primeiro capítulo ele faz uma teoria boa, e aí o segundo é detalhando estruturas sexuais em peixes, o terceiro detalhando estruturas sexuais em aves, aí tem mais outros sobre aves, aí tem um sobre répteis, outro sobre mamíferos, e é uma chatice. Exemplos, isso, mas, gente, vocês entendem que essa é a riqueza da obra? Né? Assim, até pra época também, né? Exato. Ninguém aqui está querendo desmerecer o trabalho do Darwin, com porque certeza. 1800 Mas sabe que o próprio Capone que falou isso quando eu tive aula com ele, ele falou, cara, é um erro tu pedir para um aluno de primeira fase da biologia ler Darwin, porque ele não vai... Não. E eu vou te dizer que eu fiz isso, e fiz isso depois e continuo achando uma leitura difícil, tá? É difícil. Eu nunca consegui terminar, eu paro sempre nos pombos. É real, o Darwin, um dos grandes argumentos é a questão da seleção artificial dos pombos. Vocês sabem disso, né? Então, sim, sem dúvida. Eu tenho um livro bonitão, assim, de capa dura, daqueles tipo Barça, assim, sabe? Com um fiozinho e tudo. A gente deu uma palestra na Semana da Bio, né? E eu tive que me detalhar um pouco nesse pensamento darwinista aí. Foi legal, né? Ali me detalhar, mas aí eu vejo como tem riqueza de detalhes, né? E vai, e segue, e segue, e segue. E isso é o que fez do cara o que ele é. Mas isso não significa dizer que não tenham lacunas naquele pensamento, né? Sim. E uma das lacunas, né? Eu acho que a gente estava para discutir aqui a história de como que a gente explica esse exagero. E aí uma coisa que dá para notar já do Darwin, que a gente já acho que já virou a página, é que ele detalha ele separa dois tipos de seleção sexual. Uma que ele trata meio que generalizadamente como simplesmente estruturas que servem para o sexo, então o tamanho do pênis, sei lá o que, acho não, construção de ninho não é, mas eu só lembro do exemplo do tamanho do pênis. Mas assim... Eu não tô lembrada. Ele separa. A primeira categoria seria coisas que são estritamente ligadas à reprodução. Uhum. E que isso hoje a gente não trata mais como seleção sexual. Na verdade, se só tem uma função fisiológica, é seleção natural, na verdade. O que seria o que a gente define como seleção sexual não é o que está sendo selecionado, mas quem seleciona, né? Que aí seria a segunda categoria que ele traz. Por exemplo, a forma do pênis humano, na forma de um basidiomicete, vamos pensar assim, um cogumelo, né? Alguns cientistas dizem que essa forma, ela deve ter sido promovida por seleção sexual, porque para um primata é interessante, especialmente se ele for onívoro, se ele tiver uma comunidade grande, se tiver competição por machos e por fêmeas, né? Existe competição por espermatozoide, e uma maneira de tu garantir que o espermatozoide da cópula anterior não fique no trato da fêmea é tu ir até o final do trato e puxar o que tá, né? Então isso não seria só adaptativo sob o ponto de vista de seleção natural, mas sim sobre seleção sexual, seleção, né, de volume de esperma, é seleção sexual, sem dúvida. Mas eu tinha entendimento diferente. Na minha cabeça, o que separava a seleção sexual de seleção natural era a maneira como era selecionado, não necessariamente o alvo. Porque daí, por exemplo, eu poderia dizer que, bom, mas se o indivíduo está bem alimentado, também ajuda ele na hora da cópula, por exemplo. Porque dá energia. Aí, no fim, tudo vira seleção sexual, porque, na verdade, tudo serve para reprodução. É que, assim, seleção natural também inclui reprodução diferencial, Sim, né? justo. Só que aqui, nesse caso, tu imagina, o indivíduo, ele pode ser mirrado,
ele pode ser pequeno, ele pode não ter vários atributos, mas se ele tem um pênis dessa forma, ele consegue se precaver contra a competição por espermatozoides. Então, a despeito da seleção natural, ele vai impedir esperma alheio de estar no trato da fêmea que ele está copulando. Como é que tu pode explicar isso se não seleção sexual? Porque, na verdade, tu poderia dizer que A forma poderia ter ido Que- para qualquer outro lado. Sim. Não, sim, mas assim como vamos dizer assim, a maneira como ele se alimenta, poderia também ter ido para qualquer lado, mas foi escolhida aquela maneira porque gerou mais descendentes, assim como a forma do pênis. Só que a questão é, quando gera maior sobrevivência, ponto, seleção natural. Nesse caso, o pênis daquela forma gera maior sobrevivência ou gera só maior Entendi. reprodutividade? É assim que a gente tem que tentar separar as coisas. Então Então, é natural realmente pelo sobrevivência objeto. direto do indivíduo e sexual E, por é consequência, reprodução, né? Mas então, só para entender isso, então isso, a seleção natural, sendo do indivíduo, no ponto de vista do indivíduo, se ele consegue seguir à frente, né? E a sexual sendo do gene dele, então se ele consegue passar à frente O seu material gene. genético. E aí, então, Porque daí senão, desculpa interromper, né? imagina, por Porque favor. agora eu tava pensando dos cérebros, né? Vocês falaram do cérebro de Homo sapiens, né? Que foi aparentemente mais para a parte da seleção sexual, né? Mas eu tava pensando naquela parte do... não sei como é que é em português, mas em inglês é problem solving, né? Sim, Aquela ideia de solução de solução problemas, aham. né? E justamente o cérebro tu não consegue diretamente, né? Ver uma vantagem para ele, mas em qualquer situação com aquelas atributos normais, né? Com aquelas características que a espécie já tem, não são suficiente, o cérebro pode Solucionar problemas. solucionar aquilo, né? Resolver. Então é como se fosse um bônus, assim, se não... É, caso falhe, né? As demais, né? exato. Tipo as ferramentas, né? Para os sapiens. E o Richard Dawkins, nesse livro dele, O Relojoeiro Cego, né? Nesse capítulo Explosões Espirais, ele fala sobre uma espécie de pássaros que, deixa eu tentar lembrar, porque essas espécies, quando a gente não tem elas aqui no Brasil, às vezes tem uns nomes assim que não faz o menor sentido, né? Assim como, por exemplo, em Galápagos, os tentilhões, né? Quem são os tentilhões? Quem são os tordos, né? Deixa eu me lembrar aqui qual era a espécie. Alguém me ajudar? Viuvinha da África, né? Então, o que acontece é que esse pássaro, ele acabou por, se acha, né, alvo da seleção sexual. African Long-Tailed Widowbird. Ou seja, uma viuvinha de cauda longa, né? E aí, a questão é que a cauda é muito longa, né? E aí, essa cauda longa, às vezes, ele é um pássaro mediamente pequeno, né? E às vezes a cauda, ela pode chegar a 40, 50 centímetros. E um pesquisador, ele fez experimentos com essa cauda, cortando, não sei se tu chegou a ler, Jota, Sim. cortava a cauda dos machos, encurtava e às vezes colava pedaços com cola, fazer a cauda maior ou menor para ver se as fêmeas realmente preferiam os machos de cauda mais longa. E era real, preferiam, né? Existia essa preferência e mais, elas preferiam e as filhas dela viam essa preferência e continuavam preferindo, e a questão da espiral é justamente essa, não é só a preferência, mas é um comportamento, né, entre os indivíduos dessa espécie, que o fato da fêmea escolher, né, tem essa programação comportamental de escolha que está vinculada a essa preferência, né? E que isso também é passado para a próxima geração junto com o tamanho maior da cauda, faz sentido? Então, se ao mesmo tempo eu tenho uma cauda maior no genoma do macho, eu também tenho no genoma da fêmea, só que a fêmea não se expressa por questões
de hormonais, às vezes, né? E aí o que acontece? Mas ainda assim as fêmeas têm caudas mais compridas do que as outras espécies. Só que daí o que acontece? Junto com o tamanho da cauda, tem a preferência para a cauda. E aí, se eu herdo a cauda e herdo a preferência para a cauda, faz sentido para vocês que essa característica, ela tenda a espiralizar e a alavancar de um modo que chega um determinado momento em que a gente olha que aquela característica, ela entra num máximo de comprimento que é compatível com a sobrevivência e o que é compatível com a seleção sexual. Faz sentido? Quer dizer, é o máximo que dá para conviver com aquela cauda imensa e é o máximo que dá para reproduzir mínimo. mais. O máximo Para sobreviver, para sobrevivência e o mínimo para reproduzir mais. Exato. Uma fala no livro que eu gostei, que era justamente isso, a fala, que era, que é, eu vou traduzir mais ou menos aqui, né, que se qualquer característica, né, propõe um custo de sobrevivência alto demais, ou, nesse caso eles estão dando o exemplo do macho, né, mas pode ser em fêmeas também, dependendo da espécie, ou a seleção natural, ela coloca um teto, né, nessa evolução. Exato. Achei legalzinho essa... Para o ouvinte entender melhor, que eu acho que a fala do Dani ficou um pouco confusa, mas pensa assim, se um indivíduo nasceu com uma cauda longa, muito provavelmente o pai dele tinha uma cauda longa e muito provavelmente a mãe dele escolheu o macho porque ela também tinha um gene que preferia um macho com a cauda longa. Aí, nesse caso, o filho ou a filha vai herdar ambos os genes. Acho que é isso, na verdade. Exato, ou seja, a gente tem duas coisas operacionalizadas aqui. Uma é o fenótipo da cauda em si e outra é a preferência pelo fenótipo, né? E as duas coisas são passíveis de serem herdadas. E aí no caso, o Dawkins fala que a probabilidade de ser o mesmo gene que faz as duas coisas é muito pequena. Mas no momento que os dois genes aparecem dois genes diferentes para essa coisa aparecem na população, aquilo vira uma espiral sem fim. E o que dá o fim é justamente a seleção natural. Ou seja, chega um determinado limite em que aquela cauda não pode crescer mais, que o indivíduo não sobrevive. E acho que também por isso que é muito importante ter uma diversidade genética na população que reflete também uma diversidade fenotípica. Assim, eu acho, né, eu não tenho certeza que a maioria das espécies atuais ou vivas hoje, né, atingiram esse equilíbrio entre seleção sexual e seleção natural, né? Esse ponto onde tem uma boa sobrevivência e uma boa aptidão, né? E também pode ser um debate também na conservação de algumas espécies, né? Porque aí, se a gente faz uma bagunça aí nesse ambiente onde já existe um equilíbrio entre a seleção sexual e a seleção natural, colocar mais pressão do ambiente numa espécie já adaptada poderia acabar na extinção de uma espécie. Poderia ser disruptivo, eu entendo. Não chega nunca no equilíbrio porque primeiro o ambiente está sempre mudando e porque não é só a seleção natural que está agindo, né? Também tem deriva genética, as populações não são infinitas, são pequenas, acontecem desastres, e aí no fim isso provavelmente ao longo do tempo, né, que a gente muitas vezes não é dentro de uma geração nossa que a gente vai conseguir observar, mas ao longo do tempo esses pontos ideais variam de lugar, né? Mas o Fábio trouxe uma coisa bem interessante que eu acho que a gente poderia debater, que é a seguinte. Então, a gente esperaria que a seleção sexual uniformizasse traços? Ou seja, se as fêmeas sempre escolhem pelo pavão com a cauda mais bonita, então como que elas ainda podem escolher se ao longo de todas as gerações elas escolheram pela cauda maior e mais vistosa e elas passaram genes para suas filhas para que essa escolha se perpetuasse? Faz sentido? Quer dizer, não é só a cauda em si que é herdada, mas a escolha feita também pela fêmea, né? E que foi o que levou a espiralizar, né? Quer dizer, a cauda do pavão é um exemplo extremo porque realmente ela não é nem um pouco adaptativa. Sob o ponto de vista de sobrevivência, ela é muito chamativa, muito pesada, né? Mas por que chegamos aí? E será que hoje, então, a fêmea ainda consegue escolher? Não é tudo igual?
Então, a gente olha para o pavão, todos eles têm exatamente o mesmo valor adaptativo, né? Vamos pensar nesse exemplo do pavão, né, nos exemplos clássicos do besouro brilhante, né, nos adornos da cabeça, vamos pensar na nossa espécie, né, nas características que foram moldadas por seleção sexual. Será que a seleção sexual uniformizou esses traços? Até nem poderia, na verdade, porque daí perderia o sentido da coisa, né? Porque, como a gente comentou ali no começo, o esplendor serve como um indicador, como um sinal. No momento que ele não está indicando mais nada, não tem por que tu manter a exuberância, né? Então, no fim, aquilo ali serve como um indicador da qualidade dos genes daquele pavão ou daquele indivíduo. Mas é um dos indicadores, vocês estão Um dos entendendo? indicadores, Então, a seleção sexual, ela não uniformiza porque não existe um único critério. Porque, assim, se eu tenho, né, uma comunidade de chimpanzés, tem coisas que eu tenho certeza que vão ser indicadores de aptidão. Não só o tamanho de testículo, que diz, né, uma produção maior de espermatozoides, que pode fazer frente a um número maior de espermatozoides por cópula, etc., que está intrinsecamente ligado à seleção sexual, mas um tamanho do indivíduo, né? E um comportamento, no caso dos chimpanzés, se sabe que a escolha também é por personalidade, tanto em chimpanzés quanto bonobos, né? E que, sem dúvida, faz parte da escolha da nossa espécie, né? Muitas vezes a escolha, ela não parece ser algo matemático ou explicável, né? Algumas pessoas foram perguntadas por que você acha, né, que esse cara ou essa mulher é tão interessante, o que ela tem de tão especial? E algumas pessoas simplesmente não sabem dizer. É algo que está além. Alguém vai dizer assim, é uma visão meio romantista, né, das histórias dos relacionamentos, né? Mas, às vezes, é algo na personalidade, no humor, São né? coisas subconscientes da pessoa, Exato. né? Uma marcação subconsciente. É uma marcação nos dias dos namorados, né? A gente falando isso, né? Nossa! Mas é real. É alguma coisa que chamou a minha atenção, aquele indivíduo, e que os outros não fizeram, e que na minha balança mental, embora inconscientemente, isso teve um peso grande na minha escolha final. Qual é o indivíduo qual eu vou botar todos os meus ovos, né, em jogo para me reproduzir, já que eu vou ter que fazer isso muito poucas vezes na minha vida. Tem um caso especial, que é o das sépias e a reprodução delas, que, no geral, o cefalópodes tem uma reprodução bem diferenciada, que é causada especialmente pela influência da senescência que eles sofrem depois da reprodução, que seria a meio que morte programada, que é quando o sistema deles começa a meio que reduzir, ou por exaustão, ou por falta de Metabolismo nutrientes. reduzido? Isso. Tá. E daí eles param de se alimentar, param de tudo, entra Nossa. meio que uma hibernação constante, assim, e daí falecem depois de pôr os ovos ou depois da cópula pelos machos, né? Uhum. E eu pesquisei mais sobre pra saber se era, tipo, os machos eram uma cópula e deu por, né, macho, mas não, é por exaustão mesmo, depois de múltiplas cópulas. No polvo, que é o caso que é uma cópula, daí já era. Sério, Então, um povo é só uma e aí ele é, morre? me deu, e daí... Quase a aranha. Exato. Mas não, ele nunca, tipo, que nem no, como é que é? O louva-a-Deus também, mas aí é por, né, morte de assassino, não por morte Uhum. programada. Entendi. Mas então tem essa influência muito grande que não tem segunda chance em alguns deles. No caso do Crowfish, né? A sépia ainda tem. Mas tem isso que é uma grande influência pra seleção sexual e, né, natural. Porque você morreu depois do indivíduo, não tem mais o que fazer pra criar novos descendentes. Ou seja, se a cópula não deu certo. E daí tem outro, antes de eu começar a falar sépias, tem outra coisa ainda que é as lulas, os squids, que alguns deles, tipo, habitam uma zona tão profunda no oceano que é muito raro eles encontrarem outras lulas que são da mesma espécie ou, né, similares ainda.
E é mais ainda raro de encontrar do sexo oposto. Então, tem muitos, tipo, registros de machos com esperma de outros machos, porque eles só, tipo, tentam qualquer um que aparece, assim, que é melhor do que não tentar. No caso Então, do povo, desculpa, Lara, claro. é também é uma cloaca, assim, ou é um Tentáculo Então, modificado, né? pra pra inserir do cópula? macho pra fêmea. Aonde? Então, eles têm que chama ectocótilos, que é um tentáculo a mais que eles têm, que tem, tipo, Uhum. uma pontinha específica, que daí eles pegam no seu, tipo, sua cavidade gonadal, eles pegam daí o esperma e daí depositam também. Eu acho que numa cloaca o nome, eu posso até pesquisar. Tá, Mas mas é um nome, um um orifício, mas um orifício que é comum nos dois sexos, por isso que é possível tu detectar Exato, esperma dentro exato, do exato. Mas macho. é bem, assim, é uma morfologia bem peculiar, porque até hoje é difícil você ver eles fazendo essa cópula, então também é meio difícil de estudar qual que é o orifício até tão fundo, quando chega depois, e daí, enfim, é Então ele complicado. usa o Ectocótilos. tentáculo como um pênis? Então, ele tem Ou um ele, ou tentáculo ele pega na específico. bolsa assim. Exatamente, ele pega e te. Aqui, ó, uns Na 2 espermateca? centavos. Exato. Mentira. Inclusive, Não façamos Tem- movimentos. Desculpa interromper rapidinho. Inclusive, tem uma espécie que um deles ele arranca e dá pra fêmea Meu o buquê braço modificado dele, o tentáculo modificado. Ele absorve, pega o. Mas o braço modificado não gera esperma. Não, o braço não gera. É um braço que ele Só- usa para transportar, apenas pro transporte dos esperma. Tem uma espécie de aranha que também faz isso. A tarântula, eu acho que faz também, que eles têm um bracinho modificado, que deles, Sim. tipo um tinteiro, pega um pouquinho. E eles têm daí outra estrutura que é também daquilo que a gente falou no outro episódio, que ajuda pra limpar o prévio, e daí pra depositar o deles. Gente, Escovinha. pesquisar de Um que é novo. uma escovinha e outro que é o... Exato. nós também temos um braço que coloca. Eles. Como é que é? Eles Gente, vocês embalam não e podem publicar transportam isso, tá? espermatóforos. Vocês não podem Eles publicar. embalam e transportam espermatóforos, que é a função do ectocótilo. Tá. Eles podem romper em algumas espécies o braço e deixar dentro da fêmea para fertilizar os ovos posteriormente. Daí tem outro adendo, que é a fêmea, ela possui uma... Eu não sei como descrever, tipo um livro telefônico de todos os machos que depositaram esperma nela, que depois ela pode escolher, porque ela vai fazer meio que uma fecundação externa posterior. Então, ela vai produzir os ovos dela, e daí escolher entre os espermas depositados de macho, em qual esperma vai fecundar cada ovo. Então, pode ter uma proporção diferente de espermas fecundados por um macho e ovos fecundados por um esperma e ovos fecundados por outro esperma. Ela tem, isso tipo, mesmo. várias bolsas que ela vai guardando. Ela Não tem tenho espermatecas, ela tem ductos, que nem os patos ali, que armazenam. Não pesquisei a fundo nisso, mas eu sei que ela produz, tipo, uns sacos, assim, de ovos. E daí eu Uhum. acho que vai ser depois dela, tirar dela mesma, ela vai conseguir daí fazer, tipo... Uma eu acho que escolha espermateca. feminina total aí, né? Exato. E daí, agora entramos para sépias, que é onde isso vai ficar mais contextualizado. Que é Ou mais confuso. também. é o mais confuso também, exato. Na natureza confunde tudo. Mas é um caso bem peculiar e bem, assim, dá pra antropomorfizar muito. Muitos blogs fizeram isso, de dar muita personalidade, mas eu vou tentar falar um pouquinho imparcial como funciona. Imparcial. Imparcial, Daí, tem uma espécie de sépia, que pra quem não sabe, né, é um tipo de cefalópode, que é do grupo das lulas, ou seja, ele é um decápode, tem 10 perninhas. E perninhas, né? Braços, vamos ser técnicos. E eles têm daí desses 10 braços, 2 são daí os ectocótilos, os machos, são esses tentáculos especializados para pegar e depositar pacotes de esperma, que são as espermatecas. Não? Espermatecas? Peraí. A espermateca normalmente é um lugar onde se acumula, né? Exato. Mas eu não sei se isso tudo é transferido, se são só os espermas que são transferidos Ele para faz sacos. pacote de esperma, que são espermatóforos, tá? Espermatóforos, Espermatóforos, ou espermateca, ok. isso. Muitos espermas, gente. Aula de botânica. Exato. Bem, daí tem uma espécie específica chamada o Australian Cuttlefish, né? Ou a sépia australiana, que ele tem uma proporção de machos e fêmeas bem diferenciada, que tem, assim, algumas estimativas dão que tem 11 machos para cada fêmea. Já foi começando a me engasgar. Daí, essas fêmeas, elas vivem meio que numa comunidade separada dos machos. Elas produzem meio que, assim, um agrupamento só das fêmeas, onde só fêmeas habitam e entram e transitam, etc.
Agora, nesse agrupamento de fêmeas, uma vez na vida dessa comunidade, uma vez na vida dessas fêmeas, vai ter um evento de acasalamento, que é bem comum até de turista na Austrália, que é um grande acontecimento que ocorre, que dá pra... Mas nossa, por causa das snorkels, por exemplo. tintas, por quê? Eu acho que é por, tipo, uma coisa que acontece, assim, se você vai de Muita, snorkel, uma coisa assim, dá pra ver. muita sépia junta, é isso? Exato, porque eles procuram daí os grupos que daí estão num lugar com temperatura melhor, tudo. Porque depois vai ser ali por perto também, que vai ser depois depositado os ovos, tudo. Daí tem esse um evento onde ocorre a entrada, tipo, como se fosse um bodyguard, já antropomorfizando. Eles fosse o quê? permitem um bodyguard, assim, um segurança, que permitem alguns dos machos entrarem pra se reproduzirem com as fêmeas que estão ali dentro desse grupo. Mas pra esses machos, os 11 machos competirem pra entrar, eles fazem lutas, que é bem o que você imagina, que são tentáculos batendo um no outro, exato, tapinhas assim. Na cara. Exato. E ocorre essa luta entre o macho entre os machos, e geralmente o macho maior é o que ganha a luta, e daí esse que ganha vai daí ter acesso a esse aglomerado de fêmeas. Agora vem a parte meio louca, que tem machos pequenos, né, que nasceram, já estão desenvolvidos e continuam diminutos, e eles sabem que eles iam perder a luta com os machos maiores, se eles entrassem para essa triagem prévia de poder entrar nesse grupo. Então, o que eles vão fazer eles vão se camuflar, né, porque o cuttlefish, que nem os polvos que a maioria conhece, também tem cromatóforos, que são um mecanismo especializado de camuflagem, né, que eles conseguem se assemelhar a diferentes, né, seres, objetos, fundos de oceano, etc. E nesse caso, eles vão se camuflar para imitar uma fêmea. Então, os machos pequenos, que daí já são de tamanho mais similar às fêmeas, vão imitar elas, assim conseguindo se infiltrar dentro do grupo, sem precisar dessa permissão de um macho entrar. E daí, uma vez que eles estão dentro desse aglomerado, conseguem se revelar como machos, sem ter uma competição direta com outros machos que ainda estão lá fora brigando. E daí eles conseguem se reproduzir lá dentro e escapar antes de outro macho entrar e tentar brigar com ele. Exatamente o que o Chico estava falando para os lagartos, né? É a mesma situação. Agora, houve mais um incidente extremamente curioso, que foi registrado algumas vezes, onde tinha um macho já dentro desse agrupamento, e esse macho pequeno que se entrou camuflado de fêmea, e para ele ainda ter alguma chance lá dentro, ele acabou se dividindo a meio sanduichado entre o macho grande e a fêmea, e pro macho grande ele se fez como fêmea, e pra fêmea se fez como macho. Então ele conseguiu meio que iludir o macho grande que tava lá dentro pra não brigar com ele, e foi tão boa a camuflagem que esse macho até tentou se reproduzir com o macho. Então ele também depositou o seu espermatófilo e vazou depois, então ele perdeu sua vez, né, dentro daquele agrupamento e já era. Então depositou no macho e foi isso. E daí esse macho conseguiu ainda se reproduzir com a fêmea, meio que sanduichado Win-win. entre esse desafio, né? Falaram, né? O drag de cuttlefish. E é isso, então a gente tem muito pra refletir com base nisso, né? Porque, primeiro, a gente pensa que uma coisa muito assim, entre muitas aspas, inteligente de se fazer, de você separar meio a meio, ficar ali iludindo um, iludindo o outro, porque tem neurônios controlando cada um desses cromatóforos que fazem essa camuflagem. Então teve que ter certa decisão de qual que ia ser o hemisfério macho e o hemisfério fêmea. Mas tu acha que isso foi consciente, Lara? Então, se ele consegue ativar isso, esse de se parecer com uma fêmea antes de entrar dentro do agrupamento e depois sair correndo quando ele parece um macho, eu acho que é uma certa ativação dessa aparência diferente. Então a gente estava falando, e eu ainda não fiquei satisfeito com a resposta da Dani, que eu, na minha visão, ou melhor, no meu entendimento até então, o que diferenciava a seleção sexual da seleção natural era a maneira como a seleção operava. Então, no caso da seleção natural, seria o ambiente ou a pressão de sobrevivência. No caso da seleção sexual, seria o parceiro, A produção de prole. mas quem estaria selecionando seria o outro indivíduo. Uhum. Aí, a Dani falou que não, que seria o... eu posso botar o áudio aqui pra tu escutar, pra tu ver o que tu tinha falado. Tá, pra ver vai, continua. Tá. Vamos ver onde é que tu vai. Tá. Aí, tu tinhas colocado que, na verdade, era o objeto, ou melhor,
O que definiria as duas seria o objeto que estava sendo selecionado. Então, se o objeto servia, ou a característica, né, servisse para sobrevivência em geral, seria seleção natural. Se servisse para reprodução, aí seria seleção sexual. Eu trouxe o exemplo, né, como argumento de que, bom, aí eu poderia dizer que o bico, que serve para alimentação e que, portanto, dá energia para reprodução, poderia ser considerado seleção sexual. Aí agora eu faço outra pergunta. Tá, mas então como é que tu explicaria a seleção artificial? Porque, teoricamente, como a gente trouxe aqui já, tu poderia, no caso da viuvinha, ficar selecionando indivíduos cada vez com rabo maior, porque a fêmea ela não tem a preferência de um tamanho de cauda exato, ela tem a preferência pela maior cauda. Então, tu poderia levar essa cauda ad infinito, né, o tamanho dela. Se tu continuasse alimentando o macho, obviamente, né? Exato. Não deixando ele solto. Ou seja, na natureza, as viuvinhas, elas não têm essa cauda que vai além de 1 metro, 1,20 m. Por quê? Porque, embora as fêmeas, né, optem, né, por machos com caudas maiores, né, então é sempre comparativo, quanto maior, melhor, mas existe um equilíbrio entre a opção feminina e ser, né, escolhido para acasalar, e uma opção sobreviver e não ser predado. Então é um equilíbrio, é um trade-off entre sobreviver e cruzar, né? Na natureza, essa cauda que foi colada com super bonder, com super cola, né? Ela não funcionaria, porque o indivíduo, ele, por mais que ele atraísse mais fêmeas, ele não iria sobreviver. No cativeiro, a gente poderia fazer isso. A gente fez isso com os cães, né? A gente produziu raças de cães que têm focinho achatado, que têm pernas super curtas, que têm corpo super alongado. Alguns são muito, muito pequenininhos, outros são gigantescos. E aí, isso a gente produziu, né? Pelo nosso gosto, pela nossa estética. Mas isso não significa dizer que na natureza as fêmeas iriam escolher esses indivíduos, né? Eu acho que muito ao contrário, né? Quem já teve cachorro de raça sabe que se deixar solto, vai acasalar com vira-lata. Eles sempre vão preferir o vira-lata, né? Então, e aí o que é indicador de aptidão é justamente aquilo que o Jota colocou no início, né? Esses bons genes que, de alguma maneira, sim estão relacionados com sobrevivência. Porque, por exemplo, se o indivíduo ele consegue se defender de muitos parasitas, né? E que isso, em alguma maneira, está expresso na cauda do pavão, porque um pavão anêmico não tem tantos ocelos e ocelos tão brilhantes, a fêmea está, de alguma maneira, intuindo que esses genes estão presentes, certo? E aí a gente tem que lembrar que os indicadores de aptidão que funcionam na seleção sexual, normalmente são características muito custosas e que só por isso são indicadores de aptidão. O que significa? Se o indivíduo sobrevive até a idade reprodutiva a despeito do caractere, então ele é bom, certo? A despeito do macho da viúva negra, da aranha, né? Dele ser pequeno, mas ainda assim ser uma fonte nutricional para a fêmea durante a cópula, a despeito dele morrer durante a cópula, né? Ainda assim, ele é o eleito e ele passa seus genes para frente, porque se não for desse jeito, simplesmente ele não vai copular. Sim. Né? E o princípio do handicap, né? Exatamente. E quem propôs foi o Zahavi, não sei se vocês já escutaram falar. É chamado princípio de handicap ou de Zahavi, que é o seguinte, handicap, né, traduzindo, desabilitado, né, posso dizer assim? E aí, a princípio, pareceria, né, que um pavão seria mais exposto à predação, ele seria mais desabilitado a sobreviver. Porém, aquela cauda é um indicador de aptidão porque ela é custosa, né? E que é o que muitos evolucionistas e psicólogos defendem com relação ao nosso cérebro, que ele seria muito custoso para ser produzido, né? E que nós passamos muito tempo, 100 mil anos, não usando os nossos cérebros gigantescos para sobreviver melhor, para nos comunicar melhor, para cantar, para escrever, né?
e que só com a revolução do Paleolítico e que a nossa sociedade evoluiu é que realmente esse cérebro começou a fazer diferença. E que talvez ali, então, ele pudesse ter sido alvo da seleção sexual. Não, ao contrário, ele era alvo da seleção sexual antes, porque ele era um handicap, porque ele era muito grande, não, teoricamente não servia para sobrevivência, e aí depois dessa revolução do Neolítico, Ele continuou não servindo tanto para sobrevivência, porque o cérebro é sempre muito vulnerável. Tá. E o que a gente gasta de energia com o cérebro é muito. 35% da glicose que a gente consome vai para o cérebro. E imagine o quanto que ele representa do nosso peso. Né? Não, sim, mas no caso, hoje, ou melhor, depois da Revolução do Neolítico, ele começou a servir mais para a seleção natural, porque ele nos deu alguma vantagem a mais do que antes. Seria isso o ponto? Também, só que a gente continua produzindo com os nossos cérebros caracteres em espiral, escalonando. Quando tu pensa em música, né, fazer um barulho pode ter sido bom no passado. E isso valia para a seleção natural. Mas o que a gente... Seleção natural não, seleção sexual. Não, no passado, tu conseguia emitir algum som e alguém reconhecer que aquele som era emitido por ti, poderia ser validado pela seleção natural. Mas hoje, quando a gente olha uma sinfonia, né, uma banda tocando, aquilo é o exagero, vocês estão entendendo? É o comparado à cauda do pavão, à cauda da viuvinha, à galhada do alce. É muita energia colocada em algo, né, que, no nosso caso, nós passamos a vida inteira alimentando nossos cérebros, né, com ideias que podem ser, assim, com todas as palavras, podem ser sexys, vocês estão entendendo? Uma pessoa divertida, uma pessoa com bom senso de humor, uma pessoa que tenha um bom background cultural, uma pessoa que entenda de artes, de música, de dança, né? Ou que seja um pastor na igreja e que entenda um pouco de religião, de moral. Essas pessoas todas, elas têm um sex appeal que vai muito além da capacidade discriminatória do nosso cérebro de ver onde é que está o perigo, de encontrar comida, vocês estão entendendo? Então, no início, pode até ter sido isso. Isso o quê? A seleção? O cérebro ter facilitado, né? Porque ajudava a comer melhor, a encontrar comida e tal. Mas depois, quando veio o exagero, e aí o exagero, ele pôde ser notado quando a gente começou a viver em sociedade. Evolução em minutos.